Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padashya Bhuttasimati Ridananda Daska Swami Dinamine, Namaste Guru Sai Pranamenda Sai Prabhupada, Pramodai Dustasidantana. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 20º capítulo, verso 9. Então, Krishna começou a responder as perguntas de Uddhava e está explicando, né? Na aula passada a gente falou sobre o caminho tríplice do yoga e aí ele deu um alerta legal, ele deu uma visão sobre o aspecto material incompleto, mundano de busca pelo conhecimento e a busca pelo bom comportamento, bom karma. Ele deu o resultado que dá se você ficar só na plataforma, na superfície, na plataforma material dessas buscas. E agora, aí no final ele falou sobre a importância de Bhakti, mas com um detalhe também bem especial, falando que Bhakti vai dar certo e o processo é o Shravanam Kirtanam, que a gente fala, né? É você ouvir, como vocês estão fazendo agora, e entoar, repetir, né? Pode ser prática de japa, de kirtan, de explicar para outra pessoa, enfim, o processo de você, né, receber e também dar de volta o conhecimento, os nomes, enfim, de Krishna. Então, esse processo de Shravanam Kirtanam, mas com um detalhe bem importante, que a pessoa não podia estar nem apegada demais à matéria e nem também desgostosa demais da matéria, ou seja, rejeitando a matéria. Tinha que estar no meio. Então a gente leu isso no último verso da aula passada. Agora vamos ler o verso 9 e Krishna vai continuar a explicar o processo. Tavad karmani kurvita na nirvidhyata yavata matkata shravanadho va shradayavana jayate. Tavad, até aquele momento, karmani, atividades fruitivas, kurvita, deixam-se executar, na nirvidhyata, não fica saciado, Yavata, enquanto, Matkata, de discurso sobre mim, Shravana, ado, quanto a Shravanam, Kirtanam, etc. Va, ou Shraddha, fé, Yavat, enquanto, na, não, Jayate, é despertada. Significado. Vou ler a tradução. Enquanto não ficar saciada na atividade fruitiva e não despertar seu gosto pelo serviço devocional, por Bhakti, através de Shravanam Kirtanam Vishnu, a pessoa deve agir segundo os princípios reguladores dos preceitos védicos. Então ele está falando assim, enquanto você não tiver interesse, você não cansar de karma, se você não cansou ainda de karma, se ainda não despertou através de Shravanam Kirtanam, se ainda não teve esse interesse, então você deve ficar sendo uma boa pessoa, né? Enquanto você não tiver interesse espiritual, então que pelo menos você seja uma boa pessoa. Faz sentido, né? Então é isso que Krishna está dizendo. Não despertou ainda, continue fazendo, pelo menos seja uma pessoa dhármica. Aqui, karmana. Aqui, karma. Como na Bhagavad Gita, karma é usado no sentido de fazer um bom karma, né? Na Bhagavad Gita, Krishna usa a terminologia karma para tipo uma atividade boa, ligada ao Dharma, boa ação, e vikarma, para aquela ação que contraria o Dharma. Então aqui ele está usando essa mesma linguagem, ou seja, ele fala, você fica no karma, enquanto você não estiver saciado,
na nirvidhyata, fica então no karma, ok? E de novo, matkata shravana ado, ou seja, se você ainda não se ligou em matkata, kata, conversas sobre mim, shravana, ouvir e cantar sobre mim, etc. Então, enquanto você não tem a sua fé despertada, o seu interesse espiritual despertado por esse processo, continue sendo uma boa pessoa, pelo menos. Significado. A menos que tenha desenvolvido firme fé, Shraddha, no Senhor Krishna, mediante associação com devotos puros, e esteja 100% ocupada no serviço devocional ao Senhor, a pessoa não deve negligenciar os princípios e deveres védicos ordinários. Como o próprio Senhor afirmou, Shruti Shmiti Mamai Vyagye Yaste Ulangya Vartate Agya Chedi Mamadvarsi Madbhaktopina Vaishnavam. Deve-se saber que as escrituras Shruti e Shmiti constituem meus preceitos, e deve-se entender que quem infringe tais códigos viola minha vontade e assim se opõe a mim. Embora tal indivíduo possa alegar ser meu devoto, ele de fato não é um Vaishnava. Palavras de Krishna, bem óbvias e claras, né? Aqui o Senhor afirma que se alguém não desenvolver firme fé no processo de Shravanam, Kirtanam, ouvir e cantar, deve obedecer aos preceitos ordinários dos textos védicos. Há muitos sintomas pelos quais se pode reconhecer um devoto avançado do Senhor. No primeiro canto do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 7, afirma-se: Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Ashu Vairagyam Gyanam Chayada Haitukam. Aquele que de fato se ocupa no serviço devocional avançado de imediato desenvolve conhecimento claro a respeito da consciência de Krishna e desapego das atividades não devocionais. Quem não está situado nessa plataforma tende a obedecer aos preceitos ordinários da literatura védica ou correr o risco de tornar-se hostil à suprema personalidade de Deus. Por outro lado, aquele que desenvolveu grande fé no serviço devocional ao Senhor Krishna não hesita em fazer alguma coisa que promova a missão do Senhor, como se afirma no 11º canto do Srimad Bhagavatam, 11.5.41. Devarshi Bhutapta Nirnam Pitrinam Nakin Karonayam Nirnicharajam Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Gato Mukundam Parirityakartam. Todo aquele que se tenha refugiado nos pés de lótus de Mukunda, o outorgador da liberação, abandonando todas as espécies de obrigação e tem adotado o caminho com toda seriedade, não tem nem deveres nem obrigações para com os semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros da família, humanidade ou antepassados. A este respeito, Srila Jiva Goswami ressalta que quando alguém se rende por completo ao Senhor Krishna, ele se refugia na promessa do Senhor de liquidar todas as outras responsabilidades e dívidas da alma rendida. Dessa maneira, por meditar na promessa de proteção do Senhor, o devoto se torna destemido. Aqueles, porém, que estão cheios de apego material, se assustam ante a perspectiva de rendição completa à suprema personalidade de Deus, revelando com isso sua mentalidade hostil ao Senhor. Então, o que eles estão explicando aqui é essa questão das obrigações. A gente não deve confundir essa questão, né? Isso aí já gerou muito problema no mundo, em tempos modernos, e as pessoas não entendem bem essa parte. Então, o fato que você está buscando a espiritualidade, sim, de certa forma, é o objetivo último. Então, fazendo isso, você agora não teria mais que buscar mais nada no mundo.
e não teria mais obrigações com os outros. Mas não é bem assim, né? A gente vê, por exemplo, que Arjuna, ele acaba a Bhagavad Gita e ele faz o quê? Ele larga tudo? Não, ele queria largar tudo e Krishna fala, não, você não pode largar tudo. Ele continuou no trabalho dele, ele continuou com as responsabilidades para os irmãos deles, para com a esposa, filhos, neto, ele continua completamente engajado na mesma vida que tinha antes, só que, né, agora completamente em yoga. Então, assim, esse tipo de declaração, eu não recomendo que você leve isso assim, né? Tente, agora eu vou largar tudo. Não. E quem faz isso quebra a cara. Porque não é bem assim, entendeu? Se você, não, eu vou largar tudo, eu vou virar um Babaji lá em Vrindavan, eu vou ficar lá, sabe, seminu e só o dia inteiro lá, Hare Krishna, Hare Krishna. Você não vai, entendeu? Você não vai dar certo. Então, não sei se isso aqui funcionava muito antigamente para uma alma extremamente avançada, aquele que já estava lá em 98%, 100% lá, agora já estou 100% lá, está em Samadhi. Mas para mim e para você não vai dar certo, então não. A gente vai desenvolver nossa consciência de Krishna, mantendo aqui, claro, a gente não vai ter aqui algumas coisas sim, eu não vou ter que fazer cerimônia para semideuses, isso não. Cerimônia para antepassados, ou seja, aquelas obrigações religiosas todas, isso sim a gente abre mão. Então aquela religiosidade ritualística que as pessoas têm, não, peraí, eu tenho que fazer uma oferenda, né? A gente vê, por exemplo, na história de Krishna, quando Krishna era criança, né? Logo antes do famosa história de Govardhana, da Lila de Govardhana. Está lá o pai de Krishna fazendo aqueles preparos para o grande festival para Indra, né, para o deus da chuva, porque ele era um fazendeiro, então todo ano eles faziam um grande festival para Indra. Aí Krishna chega e fala, pai, não, faz isso não, né? Para que você vai fazer isso? Não, mas a gente sempre faz, não precisa fazer isso. Vamos fazer um festival para Govardhana. Enfim, a história toda está lá, não quero contar tudo aqui para vocês. Mas o ponto é que Krishna está ensinando que, olha, essas obrigações com semideus, isso aí não. Ele fala para o pai dele, nessa lila, né, nessa historinha, nessa brincadeira que Krishna faz com o pai dele, e Krishna fala diretamente para Arjuna, olha, semideuses não, isso não, a gente não vai dar, né, nas palavras de Krishna, na tradução que eu gosto, você não vai dar ouvidos às palavras floridas dos Vedas. Então, rituais, cerimônias para elevação, para poder nascer no reino celestial e agradar o Deus do sol e da chuva e os antepassados, isso a gente de fato não vai fazer. Então, obrigações religiosas, sim, você está isento, completamente isento. Você não precisa mais se ocupar em obrigações religiosas. Mas, em lugar algum, você vai ver uma instrução que é para você parar de ser um bom pai, uma boa mãe, é para você de ser um bom cidadão, é para você largar suas responsabilidades. Isso não. Você não vai encontrar essa instrução. Então, tenha cuidado ao entender corretamente essas descrições aqui. Verso 10. Meu querido Uddhava, alguém situado em seu dever prescrito, Swadharma, esse termo muito importante, Swadharma, seu Dharma. Muito legal isso, né? Então, alguém ocupado no seu Dharma, que executa a adoração adequada através de sacrifícios védicos, mas não deseja o resultado fruitivo de tal adoração, não irá para os planetas celestiais. Do mesmo modo, caso não realize atividades proibidas, ele não irá para o inferno. Então aqui, que está dizendo que quem está ocupado no Dharma, mesmo que por questões sociais, ele se sinta obrigado a fazer os rituais para os deuses da natureza. Mas ele não está afim realmente dos resultados do ritual, ele não quer realmente o bom karma para se elevar e morar em Swarga. Então, ele não vai. E ao mesmo tempo também, se ele cometer uns deslizes aqui ou lá, né?
ele também não vai para o inferno. Então, a gente está falando, olha, essa pessoa que está equilibrada, que está praticando, ele não está nem acumulando bom karma, nem mau karma quando dá uma deslizada. Então, Krishna também fala isso na Bhagavad Gita, né? Na Bhagavad Gita, Krishna fala, mesmo que cometa a ação mais abominável, aquele que é meu devoto deve ser considerado santo, porque ele está na direção certa. Então, às vezes, a gente tropeça por inclinações prévias e coisas mentais, e, né, enfim, você tem condicionamentos, a gente, né, usa essa expressão na psicologia também, condicionamentos que levam, e se você estudar neurociência, eles estão já, a neurociência do comportamento, aí você vai ver que tem genética, tem como é que você nasceu, como é que foi sua infância, tem a sociedade, tem estímulos externos, tem um monte de fatores que conduzem a certos comportamentos, quase que você quase que sem livre-arbítrio, você é conduzido a certos comportamentos devido a toda essa combinação, né, da forma como seu cérebro foi feito, da genética que você recebeu, do tipo de infância que você teve, até dentro do útero afeta como é que foi dentro, como é que foram os primeiros anos, como é que foi a educação, como é que é o ambiente onde você mora, como é que foi o estímulo no momento do ato. Tem um monte de fatores. E a gente assim, sabe, às vezes você faz uma coisa assim, além da vontade. Então, eles até na neurociência, eles falam assim, sabe? Às vezes, quase como se a pessoa não tivesse livre-arbítrio. Então, nesses casos, a pessoa está tentando, aconteceu isso, mas ele deve ser considerado santo, porque ele está no caminho certo. É nesse sentido. Significado nesta passagem se descreve a perfeição de Karma Yoga. Quem não deseja recompensa, recompensas fruitivas em troca de suas atividades religiosas, não perde tempo indo para os planetas superiores, através de desfrute celestial. Do mesmo modo, quem não negligenciar seu dever prescrito, seus dharmas, nem praticar atividades proibidas, não sofrerá o incômodo de ir para o inferno e ser castigado. Dessa forma, evitando recompensas e castigos materiais, tal pessoa livre de desejos pode ser promovida à plataforma de serviço devocional puro ao Senhor Krishna. Então, sim, dessa forma, sem realmente com a mente no aqui e agora, fazendo seu melhor, se esforçando sempre no Dharma, aí sim, essa pessoa agora está praticando Karma Yoga, ela está se desligando do sistema, do mundo, do karma, então ela não vai colher resultados nem bons, nem ruins, nem mistos. Verso 11. Aquele que está situado em seu dever prescrito, de novo, Swadharma, mesma palavra, Swadharma. Aquele que está no seu Dharma, livre de atividades pecaminosas e purificado da contaminação material. Nesta mesma vida obtém conhecimento transcendental, ou, por boa fortuna, serviço devocional a mim. Então, esse verso é bem interessante, olha só. Então, aquele que está em Swadharma, ok? Ele está situado, Anagha, livre de atividades pecaminosas. Então, esse está perfeito. Ele está no Dharma e já não comete erros mais. Ele está no Dharma, livre de atividades pecaminosas. Suti, limpo, a palavra suti, limpo, limpinho. Purificado, traduzido aqui como purificado de contaminação material. Ele está suti, está puro. Para ele, jnana, conhecimento é dado, vishuddham, transcendental. Jnana vishuddham, ele recebe conhecimento transcendental, apnoti, ele consegue, a mim bhakti, ou melhor ainda, bhakti, é yadridshaya, segundo a própria fortuna. Então, ele recebe conhecimento transcendental ou já diretamente bhakti a Krishna. Então, esse é o resultado. Quem está acompanhando o curso desde o começo vai lembrar que, então, agora já é a segunda vez que a gente está vendo
Essa ponte fascinante, muito importante isso. Essa ponte entre Dharma, que é uma coisa do mundo, ok? Dharma é aqui do mundo, né? É do mundo material, Dharma. Essa ponte entre você praticar sua Dharma, o seu Dharma, e como resultado de Dharma, Jnana e Bhakti. É a segunda vez que Krishna fala isso. É fascinante isso, é muito importante. Você vê como é importante o Dharma, que eu estou sempre falando. E eu pratico isso, eu vivo isso. Foco no Dharma, que você tem que estar lá pedindo para Krishna. Krishna, deixa eu ficar no Dharma. Porque uma vez que você está no seu Dharma, aí tudo começa a dar certo. Porque agora você parou de detonar a sua vida. Você parou de errar grosseiramente. Enquanto você não está no Dharma, você está se atrapalhando, você está se machucando, você está machucando outros, a sua mente fica confusa, não dá, não tem nada legal, você está tudo uma bagunça. Aí tem o karma, aí você está no karma, o karma está lá te batendo para lá, para cá e dando presentinho, e dando paulada e presentinho, aí vida após vida para você chegar no Dharma. Toda a lei do karma, todo esse processo da existência material, aqui é para chegar onde? No Dharma. Esse é o propósito da lei do karma. Mas olha só, a lei do karma vai te levar até onde? Até o Dharma. A lei do karma não vai te levar à espiritualidade. A lei do karma não é espiritual, é uma lei do mundo, é como a física, é como a gravidade, é uma lei do mundo material. Tá? Presta atenção que a lei do karma não é uma lei espiritual, ela não tem nada a ver com espírito, ela tem a ver com energia sutil. Ela quer ajudar você a finalmente entrar nos eixos, no eixo do Dharma. Porque uma vez que você está no eixo do Dharma, aí as coisas começam a acontecer. Aí você vai ter acesso a Jnana e Bhakti. Muito legal isso, né? Porque com Jnana você vai ter Bhakti. Não tem como você ter Jnana Vishuddha. Como é que você vai ter conhecimento transcendental? E, né, é como eu sempre explico, conhecimento, Jnana, no todo o caminho do yoga, a explicação é que não, pelo Jnana eu vou chegar em Bhakti, em Krishna. E a gente nunca começa só com fé, a gente não chega e fala, tá aqui, Krishna acredita. Não, peraí, a gente dá o conhecimento, Jnana, quem é você, onde você está, o que está acontecendo, como é que é Krishna. Aí você entendeu tudo, aí naturalmente, como Krishna fala, quem me conhece, né? Uma das frases mais interessantes e importantes da Bhagavad Gita, quem me conhece torna-se meu devoto, Krishna explica para Arjuna. Porque Krishna, infinitamente atraente. Krishna, aquele que atrai. Krishna é infinitamente atraente. Essa é a natureza de Deus. Deus é tudo de bom. Então, se você consegue entender que Deus é tudo de bom, se você consegue entender que você não é matéria, que você é a alma eterna, presa aqui na matéria, se você consegue entender isso, aí né? Bhakti está na sua frente. Você entra assim, você vai direto para Bhakti. Ok, muito legal. Significado. Ashmin Loke indica a atual duração de vida da pessoa. Antes da morte de seu corpo atual, ela pode obter conhecimento transcendental ou, por grande fortuna, serviço devocional puro ao Supremo, ao Senhor Supremo. A palavra Yadrichaya indica que se alguém de um modo ou de outro conseguir a associação dos devotos puros e ouvi-los fielmente, ele ou ela poderá alcançar a consciência de Krishna, a mais elevada perfeição da vida. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, através do conhecimento transcendental, alcança-se a liberação, ao passo que através do serviço devocional puro,
pode-se obter o amor a Deus, no qual está automaticamente incluída a liberação. Ambos os resultados são, de certo, superiores às atividades fruitivas ordinárias, mediante as quais se tenta desfrutar quase as mesmas coisas que os animais. Se o serviço devocional está mesclado com tendências para as atividades fruitivas ou a especulação mental, então pode-se alcançar a fase neutra de amor a Deus, enquanto aqueles que têm inclinação a servir só ao Senhor Krishna avançam rumo às etapas mais elevadas de amor a Deus, a saber, servidão, amizade, amor parental e relação conjugal. Então, o que eles estão falando aqui é um detalhe um pouco místico, né? Mas que se o bhakti da pessoa ainda não é aquele bhakti todo revelado, ainda tem um elemento de, a gente chama assim, mesclado. Karma Mishra Bhakti, você vai ver assim em sânscrito, karma, ação, Mishra, misturado, Bhakti com Bhakti. Ou Jnana Mishra Bhakti, Bhakti misturado com Jnana. Como a minha espiritual sempre fala assim, o santo você vai de trás para frente. Então, Jnana Mishra Bhakti, em português a gente fala Bhakti misturado com Jnana. Karma Mishra Bhakti, Bhakti misturado com Karma, com desejo por situações aqui no mundo material. Então eles falam, quem está com o seu Bhakti não suti, não puro ainda, né? Ainda misturado com essas coisas, não é ainda, né, purinho, Bhakti, aí ele vai ter resultados de liberação até, mas talvez não tenha acesso aos níveis mais elevados. Aqui foi mencionado as 5 famosas raças. Então ele não vai ter acesso às raças todas de, né, Shanta raça, raça de neutra, Dasya raça, raça de servo, de ficar servindo a Krishna, Sakya raça de amizade, Vatsalya raça, raça de paz, né, como Yashoda e tinha, e finalmente Madhurya raça, né, a raça de amor conjugal. Ok, então ele diz que você tem que ter esse nível puro para ter as raças mais elevadas devocionais. Ok, verso 12. Os residentes tanto do céu quanto do inferno desejam nascer como ser humano no planeta Terra, porque a vida humana facilita a obtenção de conhecimento transcendental e de amor por Deus, ao passo que nem corpos celestiais, nem corpos infernais fornecem de maneira tão eficiente essas oportunidades. Então, isso aqui é um verso bem interessante também, um tema que a gente volta e meia fala e não é muito mencionado. Então, anota aí esse verso aqui, porque é um verso que traz esse conhecimentozinho assim especial da importância da vida humana. Eu vou repetir, os residentes, tanto de Swarga, dos reinos celestiais, quanto de lugares inferiores, ok? Aqui eles botaram inferno, mas não é inferno, lugares mais baixos, tá? Então, tanto de lugares superiores como de lugares até piores, todos eles querem nascer como um ser humano no planeta Terra. Por quê? Porque a vida humana facilita a obtenção de conhecimento transcendental e de amor por Deus. Então, a vida humana, ela traz essa Jnana Bhakti, essa combinação de Jnana e Bhakti. Ao passo que nem nos corpos de Swarga, nem em outros corpos inferiores, fornecem de maneira tão eficiente essas oportunidades. Então é isso que a gente explica. A vida humana é muito especial. Por quê? Porque não é nem 8 nem 80. Aqui na vida humana nem é, quer dizer, infelizmente algumas pessoas mas para a grande maioria, nem é
totalmente infernal, não é totalmente assim só, né? Situação assim totalmente horrível, nem é uma situação de enorme desfrute e prazer. É um meio. Então, como tal, você não fica totalmente frustrado, mas também não fica totalmente empolgado. Então, como você não está nem assim, toda hora, e nem assim, que horror toda hora, né? Aí você tem, nesse meio termo, a oportunidade de falar, opa, e aí? Onde que eu estou? Quem sou eu? O que está acontecendo aqui? Então é o momento de você poder avançar, né? Por isso que é importante, é tão importante esse nascimento na vida humana. Significado. Srila Jiva Goswami salienta que no céu material a pessoa se absorve em extraordinário gozo dos sentidos e no inferno ela se absorve em sofrimento. Em ambos os casos há pouco estímulo para a aquisição de conhecimento transcendental ou de amor puro por Deus. Excessivo sofrimento ou prazer são, portanto, obstáculos para o avanço espiritual. Muito bem. Então vamos encerrar por aqui. Que Krishna abençoe vocês com Jnana e Bhakti. Vocês já estão aí, né? Recebendo tanto Jnana, Bhakti, então agora está na mão aí, está muito fácil. Então vocês são essas figurinhas que estão aí, né? Seguindo o seu Dharma suficientemente bem para já ganhar esse Jnana e agora com isso vocês podem despertar Bhakti se forem muito afortunados. Mas você cria essa fortuna desejando esse Bhakti, né? Indo atrás, priorizando mesmo esse Bhakti. Então está na sua mão. Mas parabéns e que Krishna continue abençoando vocês com esse foco no Dharma. Lembra, essa é a plataforma, esse é o solo fértil para crescer a sua sementinha de Bhakti. Dharma, seja uma pessoa muito bacana. Sua Dharma, não é, né? Qualquer Dharma, não é meu. Sua Dharma, seu Dharma. Fique focado no seu Dharma, busque o seu Dharma, busque ser a melhor pessoa que você pode, cumprir suas responsabilidades, seus deveres, seja a melhor pessoa que você pode no seu Dharma. E isso agora com o Jnana que você já está recebendo, aí vai ficar muito fácil você se liberar e nunca mais ter que renascer. Hare Krishna.